Ela riu da minha dor, mas quando respondi, até a amante se arrependeu. Oi, tudo bem com você, minha filha? Meu nome é Iracema. Tenho 97 anos. Hoje vou contar a minha história de vida. Você vai se surpreender. Fica até o final para você entender tudo o que aconteceu. Mas antes de irmos para a minha história, me fala aí, de qual estado e cidade do Brasil você é? A vovó aqui quer saber. Amo responder os comentários. E também inscreva-se no canal Diário da Vovó 3, compartilhe e deixa o seu like. Feito isso, vamos lá. Você não chegou aqui neste vídeo por acaso. O que vou contar agora mudou para sempre a vida de uma família inteira. 42 anos de casamento desabaram numa única tarde de quinta-feira. E quando descobri a traição, algo dentro de mim morreu. Mas algo muito mais perigoso nasceu no lugar. Ele riu da minha dor como se fosse um espetáculo divertido. Zombou da minha ingenuidade, da minha cara de espanto, da forma como descobri tudo sozinha. Aquela gargalhada cruel foi o erro mais caro que ele cometeu na vida. Porque naquele momento, uma mulher de 65 anos se transformou numa força que ele jamais imaginou enfrentar. A vingança que executei foi tão devastadora que até a amante pediu desculpas. Ela chorou na minha frente, implorando perdão por ter destruído minha família. Mas o que aconteceu depois disso foi ainda mais surreal e inesperado. Se você quer entender como uma avó pode ser mais perigosa que qualquer inimigo, se inscreve aqui, agora. 42 anos casada. E nunca imaginei que descobriria a traição dessa forma. Estava organizando as gavetas do escritório quando encontrei aqueles papéis escondidos atrás dos documentos importantes. Não eram apenas recibos ou contas antigas. Eram cartas, fotografias, comprovantes de presentes caros que nunca recebi. Meu mundo desabou naquele momento silencioso da tarde, quando a casa estava vazia e eu pensava estar apenas arrumando. A verdade tem um jeito cruel de aparecer quando menos esperamos, como uma tempestade que surge de um céu aparentemente calmo. O coração batia tão forte que senti como se fosse sair do peito. Minhas mãos tremiam segurando aquelas provas de uma vida paralela que meu marido construíra há anos. Cada papel era uma punhalada. Cada foto era a confirmação de que nossa família era apenas uma fachada para ele. Sentei no chão frio daquele cômodo e chorei como não chorava desde menina. Chorei pela mulher ingênua que fui, pelos filhos que cresceram numa mentira, pelos anos desperdiçados acreditando em falsas promessas. O silêncio da casa ecoava minha dor, como se as paredes também soubessem do engano. Naquela noite, quando ele chegou em casa com seu sorriso habitual e o beijo gelado na testa, eu já não era mais a mesma. Guardei tudo dentro do peito, mas meus olhos deviam denunciar a tempestade interior. Ele jantou normalmente, comentou sobre o trabalho, reclamou do trânsito. Eu respondia com monossílabos, observando cada gesto, cada palavra, procurando sinais que antes passavam despercebidos. Como uma mulher pode viver tanto tempo ao lado de um estranho? Como o amor pode cegar tanto a ponto de não vermos o óbvio que estava sempre ali, sussurrando verdades que nos recusávamos a ouvir? Durante semanas carreguei aquele peso sozinha. Acordava de madrugada com o peito apertado, o sono fugindo como água entre os dedos. Olhava para o homem dormindo ao meu lado e sentia uma mistura de nojo e pena. Nojo pela traição, pena pela vida dupla que ele escolheu viver. Os filhos perceberam minha mudança. Perguntavam se eu estava bem, se havia algo errado. Como explicar que a base da família estava rachada há anos? Como confessar que a mãe deles descobriu ser apenas uma peça no jogo sujo do pai? Fingia estar tudo normal enquanto planejava internamente o que fazer com aquela verdade devastadora. A descoberta me transformou numa detetive da própria vida. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava completamente. Os telefonemas suspeitos, as saídas inexplicáveis, os presentes caros que ele dizia ter ganhado no trabalho. As peças do quebra-cabeça se encaixavam perfeitamente, formando um retrato cruel de engano e desrespeito. Cada mentira descoberta era como arrancar um espinho cravado fundo na alma. Quanto mais eu investigava, mais sórdida ficava a situação. Mais profunda era a ferida que sangrava dentro do meu peito, já despedaçado pela desilusão.
O momento da confrontação se aproximava como uma tempestade inevitável. Eu sabia que não conseguiria carregar aquele segredo para sempre, que uma hora a verdade explodiria como uma bomba no meio da nossa falsa tranquilidade doméstica. Mas antes de confrontá-lo, eu precisava me preparar emocionalmente para o que viria depois. Precisava encontrar forças numa mulher que se sentia destroçada, coragem numa alma que havia sido pisoteada por décadas de mentiras. O que eu não imaginava era que a verdadeira provação ainda nem havia começado e que a dor que sentia naquele momento seria apenas o primeiro ato de uma tragédia muito maior. Você já passou por essa situação devastadora de descobrir uma traição depois de tanto tempo de casamento? Como você reagiria se encontrasse essas provas escondidas na sua própria casa? Conta aqui nos comentários como você lidaria com uma descoberta assim. Porque, às vezes, desabafar com quem entende faz toda a diferença na nossa cura. A confrontação aconteceu numa quinta-feira qualquer, depois do almoço, quando as crianças estavam na escola e a casa respirava aquela calma enganosa de sempre. Coloquei todos os papéis em cima da mesa da cozinha, organizados como provas num tribunal. Meu coração batia descompassado, mas minha voz saiu firme quando chamei pelo nome dele. Quando desceu as escadas e viu aquela exposição da sua vida secreta, o rosto dele perdeu toda a cor, como se tivesse visto um fantasma. Nesse momento eu soube que não havia mais volta, que nossa farsa de casamento chegara ao fim de forma definitiva e irreversível. Ele tentou negar no começo, gaguejando desculpas esfarrapadas que soavam patéticas até para ele mesmo. Dizia que eram apenas amizades, que eu estava interpretando tudo errado, que uma mulher da minha idade deveria ter mais juízo. Mas as provas eram incontestáveis, e eu não era mais aquela esposa submissa que engolia qualquer mentira por amor à família. Peguei uma das fotos mais comprometedoras e balancei na frente do rosto dele. Ali estava a verdade nua e crua, sem possibilidade de negação ou justificativa. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de arrependimento, mas de desespero por ter sido descoberto. A conversa se transformou numa confissão dolorosa que durou horas. Ele admitiu casos que vinham acontecendo há mais de 15 anos, relacionamentos paralelos que mantinha como se fossem normais e aceitáveis. Falou sobre a outra mulher como se ela fosse um prêmio que mereceu por trabalhar tanto, como se trair a família fosse um direito adquirido pelos seus esforços profissionais. Ouvi tudo em silêncio, sentindo cada palavra como uma lâmina cortando o que restava do meu coração. A frieza com que descrevia suas aventuras mostrava que eu nunca conheci realmente o homem com quem dividi 42 anos da minha vida. Quando ele terminou de falar, o silêncio pesou como chumbo entre nós. Eu esperava lágrimas, pedidos de perdão, promessas de mudança, algum sinal de que nosso casamento significava alguma coisa para ele. Mas o que recebi foi uma risada amarga e cruel, como se minha dor fosse um espetáculo divertido para seus olhos cansados de fingir amor. Ele riu da minha ingenuidade, da minha cara de espanto, da forma como descobri tudo sozinha feito uma detetive amadora. Aquela gargalhada gelou meu sangue e despertou algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Uma fúria ancestral que queimava como fogo sagrado. Naquele momento crucial, algo se quebrou definitivamente dentro do meu peito. Não era mais apenas sobre traição ou mentiras. Era sobre desrespeito, humilhação e crueldade gratuita contra uma mulher que dedicou a vida inteira para construir um lar. Levantei da cadeira com uma calma assustadora e olhei nos olhos daquele homem que se tornara um completo estranho. Minhas palavras saíram pausadas, carregadas de uma determinação que eu mesma desconhecia possuir. Disse que ele tinha razão ao rir, porque realmente havia sido ingênua, mas que a partir daquele dia, ele conheceria uma versão de mim que jamais imaginara existir. A risada dele morreu lentamente quando percebeu que alguma coisa havia mudado para sempre no meu olhar. Tentou voltar atrás, suavizar o tom, mas era tarde demais para qualquer tipo de reconciliação ou fingimento. Eu não era mais a mulher que descobriu a traição chorando no chão do escritório. Era uma guerreira que acabara de acordar depois de décadas de sono profundo. O medo começou a tomar conta dos olhos dele quando compreendeu que sua risada cruel
havia sido o estopim para uma reação que ele não conseguiria controlar ou prever. A verdadeira batalha já estava apenas começando, e ele não fazia ideia do arsenal que eu estava preparando para usar contra ele. Imagina a cara de pau desse homem rindo da dor de uma mulher que dedicou a vida toda para ele. Você conhece alguma situação parecida, onde a pessoa traída foi humilhada dessa forma? Deixa aqui embaixo sua opinião sobre essa atitude dele, porque preciso saber se vocês acham que ele mereceu o que veio depois. Nos dias que seguiram aquela confrontação, uma transformação silenciosa aconteceu dentro de mim. Acordava antes do amanhecer, com uma clareza mental que não sentia há décadas, como se uma névoa densa tivesse sido soprada para longe da minha mente. Comecei a estudar nossa situação financeira com a precisão de uma contadora experiente, anotando cada bem, cada conta, cada investimento que construímos juntos ao longo dos anos. Ele continuava dormindo ao meu lado, inconsciente de que cada noite era uma oportunidade para eu planejar cada movimento da minha vingança. A mulher ingênua havia morrido naquela quinta-feira, e no lugar dela nasceu uma estrategista implacável. Procurei um advogado sem que ele soubesse, carregando numa pasta discreta todas as provas da traição que havia coletado. O homem me olhou com uma mistura de admiração e surpresa quando viu a organização meticulosa das evidências que eu trouxe. Disse que em 30 anos de profissão, raramente havia visto uma documentação tão completa e detalhada de adultério. Explicou meus direitos, as possibilidades legais, como poderíamos usar aquelas informações para garantir que a justiça fosse feita da forma mais contundente possível. Saí daquele escritório sabendo que tinha nas mãos as armas necessárias para uma guerra que ele nem imaginava ter começado. Enquanto isso, em casa, eu mantinha a mesma rotina de sempre. Cozinhava, limpava, sorria quando necessário. Representava o papel da esposa dedicada com uma perfeição teatral. Ele relaxou completamente depois de alguns dias, pensando que minha transformação tinha sido apenas um momento de raiva passageira. Via nos olhos dele o alívio de quem acredita ter escapado de uma tempestade sem maiores consequências. Mas eu observava cada movimento dele, com a paciência de uma caçadora, esperando o momento exato para o golpe final. Cada sorriso falso que ele me dava era combustível para o fogo que queimava silenciosamente dentro do meu peito. A outra mulher começou a aparecer mais na vida dele, ligando em horários inconvenientes, mandando mensagens que ele recebia na minha frente, sem o menor constrangimento. Ele havia interpretado minha aparente aceitação como permissão para viver abertamente sua dupla vida. Chegava em casa com perfume diferente, saía nos finais de semana com desculpas cada vez mais elaboradas. Tratava nossa casa como um hotel onde apenas dormia. Eu fingia não perceber nada, mas cada desrespeito era cuidadosamente anotado no meu diário de guerra. A arrogância dele crescia proporcionalmente à minha sede de justiça. Foi quando ele começou a trazer ela para lugares públicos que frequentávamos juntos que eu soube que estava na hora de agir. Vizinhos comentaram ter visto meu marido no restaurante onde comemorávamos nossos aniversários de casamento, acompanhado de uma mulher muito mais nova. A humilhação pública era o último insulto que eu estava disposta a engolir calada. Naquela noite, quando ele chegou em casa assobiando alegremente, eu sabia que o dia seguinte seria o início do seu inferno pessoal. Tinha em mãos não apenas as provas da traição, mas também algo muito mais poderoso. Um plano de vingança que atingiria não apenas ele, mas toda a estrutura da vida dupla que construiu. O momento da verdade se aproximava como um furacão inevitável. Eu havia descoberto detalhes íntimos sobre a vida da amante, seu trabalho, sua família, seus sonhos e ambições. Sabia onde ela morava, quais eram seus horários, quem eram seus amigos e parentes. Conhecia o apartamento que ele havia alugado para os encontros, os presentes caros que dava para ela com o dinheiro da nossa família. Todo esse conhecimento seria usado de forma cirúrgica para destruir não apenas o castelo de mentiras dele, mas também a fantasia romântica que ela alimentava sobre ser a grande paixão da vida de um homem casado. A guerra estava declarada,
e eu estava pronta para mostrar que uma mulher traída pode ser muito mais perigosa do que qualquer um consegue imaginar. Você acha que a Iracema estava certa em planejar essa vingança tão detalhada? Ou será que ela deveria apenas ter pedido o divórcio e seguido a vida? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque quero saber o que vocês fariam no lugar dela depois de tanta humilhação. O primeiro golpe foi calculado com a precisão de um cirurgião. Descobri que a amante trabalhava numa empresa respeitada do centro da cidade, onde mantinha uma reputação impecável de mulher séria e profissional. Ninguém ali sabia que ela estava destruindo uma família há anos, vivendo às custas do dinheiro de uma esposa traída. Preparei um dossiê completo com fotos, conversas impressas e comprovantes de todos os presentes caros que ela recebia do meu marido. Não era apenas sobre expor a verdade, era sobre mostrar quem ela realmente era, por trás da máscara de mulher independente e bem-sucedida. Quando terminei de organizar tudo, sabia que sua vida profissional nunca mais seria a mesma. Cheguei na empresa dela numa segunda-feira de manhã, vestida com minha melhor roupa, carregando aquela pasta como se fosse uma executiva importante. Pedi para falar com o diretor de recursos humanos, explicando que tinha informações relevantes sobre a conduta de uma funcionária. O homem me recebeu com educação, pensando se tratar de alguma questão comercial ou referência profissional. Quando abri a pasta e mostrei o conteúdo, o rosto dele mudou completamente, como se estivesse vendo um acidente de trânsito. As fotos eram explícitas, as conversas eram comprometedoras e os comprovantes provavam que ela mantinha um padrão de vida incompatível com seu salário oficial. A reação foi imediata e devastadora. Em menos de 2 horas, ela estava sendo chamada na sala da diretoria para dar explicações sobre sua vida pessoal. A empresa tinha uma política rígida sobre comportamento moral dos funcionários, especialmente em cargos de confiança como o que ela ocupava. Quando soube que uma esposa traída havia aparecido com provas documentadas do relacionamento extraconjugal, a situação se tornou insustentável para todos os envolvidos. Ela tentou negar, mentir, inventar desculpas, mas as evidências eram incontestáveis e minha apresentação havia sido impecável. No final do dia, sua demissão estava oficializada e sua reputação profissional estava completamente arruinada. Mas isso era apenas o começo da minha estratégia. Enquanto ela lidava com a perda do emprego, eu já estava executando a segunda fase do plano. Liguei para a mãe dela, uma senhora religiosa que morava no interior, e não fazia ideia do tipo de vida que a filha levava na cidade grande. Marquei um encontro. Me apresentei como uma conhecida da filha dela e mostrei as mesmas provas que havia levado para esta empresa. A mulher ficou em choque ao descobrir que criou uma destruidora de lares, que a filha que tanto orgulho sentia era, na verdade, uma amante profissional. As lágrimas da mãe dela me deram uma satisfação amarga, mas necessária para minha cura emocional. A terceira investida foi contra o círculo social dela. Descobri quais eram suas amigas mais próximas através das redes sociais e comecei a enviar mensagens anônimas com fotos e informações sobre o relacionamento secreto. Não era cyberbullying, era justiça social. Suas amigas solteiras ficaram horrorizadas ao saber que conviviam com alguém capaz de roubar o marido de outra mulher durante anos. As casadas ficaram inseguras, imaginando se seus próprios maridos também estavam sendo seduzidos por aquela especialista em destruir casamentos. Uma por uma, elas foram se afastando dela, deixando-a isolada e sem a rede de apoio que sempre teve para sustentar sua vida de mentiras. O apartamento secreto que meu marido alugara para os encontros românticos também entrou na minha mira. Consegui o endereço através dos comprovantes que encontrei e fui até lá numa tarde qualquer. Conversei com o porteiro, me apresentei como esposa do locatário e disse que precisava deixar uma surpresa para ele. O homem, sem suspeitar de nada, me deu as chaves e disse que podia ficar à vontade. Entrei naquele ninho de amor clandestino e senti uma mistura de nojo e determinação. Cada objeto ali representava anos de traição. Cada detalhe era um insulto à nossa família. Mas em vez de destruir tudo num ataque de raiva, sentei no sofá onde eles se amavam
e comecei a planejar a humilhação final que os esperava. Vocês acham que a Iracema foi longe demais ao destruir a vida profissional e familiar da amante? Ou será que quem destrói lar de família merece mesmo passar por isso? Conta aqui embaixo se vocês aprovam esses métodos de vingança, ou se acham que ela deveria ter focado só no marido. Naquele apartamento silencioso, cercada pelos vestígios da traição, comecei a executar o golpe de misericórdia. Instalei uma pequena câmera escondida que havia comprado especialmente para essa ocasião, posicionada de forma estratégica para capturar tudo o que acontecesse ali. Também coloquei um gravador de voz minúsculo embaixo da mesa de centro, aparelho que registraria cada palavra íntima trocada entre eles. Não era apenas sobre ter mais provas. Era sobre documentar a verdadeira natureza daquele relacionamento que destruiu minha família. Quando terminei de preparar tudo, deixei uma pequena carta perfumada em cima da cama, assinada com o nome dela, marcando um encontro especial para a sexta-feira seguinte. A carta que escrevi era uma obra-prima de manipulação emocional. Fingi ser ela pedindo para que ele levasse a esposa até o apartamento, que queria conhecer a mulher que dividia a vida dele há tantos anos. Dizia que estava cansada de viver nas sombras e que chegara a hora de resolverem aquela situação de uma vez por todas. Assinei com a letra dela, que havia estudado através das mensagens que encontrei no celular dele. Sabia que a proposta era absurda, mas também conhecia a arrogância dele, o prazer sádico que sentia em humilhar pessoas que considerava inferiores. A isca estava preparada, e eu tinha certeza de que ele morderia o anzol sem hesitar. Na sexta-feira marcada, me arrumei com o mesmo capricho de quando éramos jovens e namorávamos. Coloquei o vestido que ele sempre elogiava, o perfume que usava em ocasiões especiais, a maquiagem feita com cuidado de quem vai a um evento importante. Quando disse que queria acompanhá-lo numa visita que precisava fazer, ele ficou surpreso, mas aceitou sem questionar muito. No carro, durante o trajeto até o apartamento secreto, eu observava cada reação dele, cada gesto nervoso, cada tentativa de manter a compostura. Ele não fazia ideia de que estava sendo conduzido diretamente para uma armadilha que eu havia preparado com meses de antecedência. Chegamos ao prédio e ele hesitou por alguns segundos antes de me guiar até o elevador. Percebi o suor nas mãos dele quando apertou o botão do andar, a respiração irregular de quem sabe que está caminhando para o próprio precipício. Quando a porta do apartamento se abriu, fingi surpresa total ao ver aquela decoração íntima, as fotos de ambos espalhadas pela sala, as lembranças românticas de anos de encontros clandestinos. Minha atuação foi perfeita, com a dose exata de choque, dor e indignação que a situação exigia. Ele tentou explicar, gaguejar desculpas, mas suas palavras se perderam no ar, como folhas secas levadas pelo vento. Foi nesse momento que ela chegou. Abriu a porta com a chave que possuía e entrou cantarolando alegremente, carregando uma garrafa de champanhe para celebrar alguma data especial. Quando nos viu ali, parados no meio da sala como estátuas de sal, seu rosto perdeu toda a cor e o champanhe escorregou de suas mãos, espatifando-se no chão num barulho ensurdecedor. O silêncio que seguiu foi mais alto que qualquer grito, mais pesado que qualquer acusação. 3 pessoas numa sala pequena, cercadas pelos destroços de mentiras que vinham sendo construídas há mais de uma década. Ninguém sabia exatamente o que dizer, mas todos entendiam que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. A confusão que se seguiu foi digna de uma peça teatral dramática. Ela começou a gritar com ele, perguntando por que havia trazido a esposa até ali, acusando-o de ter perdido completamente a cabeça. Ele gritava de volta, dizendo que não havia sido ideia dele, que alguém havia forjado uma carta em nome dela. Eu permanecia ali, observando aquela discussão patética com um sorriso discreto nos lábios, saboreando cada segundo daquela revelação constrangedora. Quando finalmente abri a boca para falar, minha voz saiu calma e pausada, carregada de uma autoridade que eles jamais haviam visto em mim. Disse que tinha algo muito importante para mostrar a ambos, algo que finalmente colocaria um ponto final naquela farsa humilhante. Gente, imaginem a cena. Os 3 juntos naquele apartamento secreto,
com toda a atenção explodindo de uma vez. Vocês acham que a Iracema planejou isso perfeitamente ou foi sorte demais? Deixem aqui nos comentários se vocês conseguiriam manter a frieza dela numa situação dessas. Retirei da minha bolsa uma pasta de couro elegante e coloquei sobre a mesa de centro, bem no meio dos cacos de vidro do champanhe derramado. Dentro dela estavam não apenas as provas da traição que eu havia coletado, mas também documentos legais que eles nem imaginavam existir. Contratos de divórcio já preparados, inventário completo de todos os nossos bens, comprovantes de transferências bancárias suspeitas que meu marido fazia para sustentar aquela vida dupla. Também havia cópias das gravações que acabara de fazer ali mesmo, registrando cada palavra daquela discussão constrangedora. Abri a pasta lentamente, como quem revela cartas numa partida de pôquer, onde todos os adversários estão prestes a perder tudo. O primeiro documento que mostrei foi o mais devastador de todos. Uma investigação particular que contratei revelara que ela não era a única amante na vida dele, mas apenas uma entre várias mulheres que ele mantinha em diferentes bairros da cidade. Havia outras 3, cada uma acreditando ser a grande paixão secreta, cada uma recebendo presentes e promessas vazias de que um dia ele largaria a família por amor. Quando ela leu aqueles relatórios detalhados, com fotos e datas dos outros relacionamentos paralelos, seu mundo desabou completamente. A mulher que se julgava especial descobriu ser apenas mais um número numa lista extensa de conquistas masculinas baratas. Ela começou a chorar desesperadamente, não pela descoberta da minha dor, mas pela humilhação de saber que era apenas uma peça descartável num jogo muito maior. Perguntava para ele se aquilo era verdade, se realmente existiam outras mulheres, se tudo o que viveram juntos era mentira. Ele tentava negar, mas as provas eram incontestáveis, e sua cara de desespero confirmava cada acusação apresentada. Naquele momento eu percebi que minha vingança havia atingido exatamente o alvo pretendido. Não era apenas sobre destruir a vida deles, era sobre mostrar a verdade nua e crua, que ambos se recusavam a enxergar. Foi então que aconteceu algo que eu jamais esperaria presenciar. Ela se virou para mim com os olhos cheios de lágrimas e pediu desculpas. Não eram desculpas formais ou diplomáticas. Era um pedido de perdão genuíno de uma mulher que finalmente entendera a extensão do mal que havia causado. Disse que nunca imaginou que ele fosse capaz de enganar tantas pessoas ao mesmo tempo, que se sentia usada e humilhada da mesma forma que eu. Reconheceu que havia sido cega pela paixão, que ignorara todos os sinais de que estava sendo manipulada por um homem sem caráter. Suas lágrimas eram sinceras, e pela primeira vez em meses, eu senti algo parecido com compaixão por aquela mulher. Meu marido, vendo que havia perdido completamente o controle da situação, tentou uma última cartada desesperada. Começou a gritar comigo, dizendo que eu era uma mulher amarga e vingativa, que nossa vida conjugal havia se tornado um tédio insuportável, que eu não podia culpá-lo por procurar felicidade em outros lugares. Falou sobre minha idade, meu corpo que já não o atraía, minha personalidade que considerava sem graça e ultrapassada. Cada palavra saía de sua boca como veneno destilado. Cada ofensa era uma tentativa patética de justificar décadas de traição e mentira. Mas eu não me abati com suas provocações baratas, porque sabia que homens desesperados sempre atacam quando se sentem encurralados. O que ele não esperava era minha resposta. Levantei da poltrona com uma elegância que nem eu sabia possuir e caminhei até onde ele estava, parando bem na frente dele para que pudesse ver meus olhos de perto. Minha voz saiu baixa, mas firme, quando disse que ele estava certo sobre uma coisa. Eu realmente havia me tornado uma mulher diferente. Uma mulher que não aceitaria mais desculpas, que não engolia mais mentiras, que não se contentaria com migalhas de afeto vindas de um homem sem palavra. Disse que a partir daquele dia, ele conheceria uma Iracema que jamais imaginou existir. Uma versão de mim que faria questão de mostrar para o mundo inteiro quem ele realmente era, por trás da máscara de marido dedicado. Vocês viram como até a amante pediu desculpas quando descobriu que era só mais uma na lista? Será que ela realmente se arrependeu ou só ficou com raiva de ter sido enganada também?
Contem aqui nos comentários o que acharam dessa reviravolta, porque essa parte me deixou até com dó dela. Naquele momento de tensão absoluta, algo inesperado aconteceu que mudaria completamente o rumo da situação. Ela se levantou do chão onde havia caído de joelhos, enxugou as lágrimas e caminhou determinada até onde meu marido estava encostado na parede. Sem aviso, desferiu um tapa no rosto dele que ecoou pela sala como um trovão, deixando uma marca vermelha na face do homem que havia manipulado ambas por tanto tempo. Disse que ele era o tipo mais baixo de ser humano que já conhecera. Um mentiroso profissional que destruía vidas por puro prazer sádico. Naquele momento, 2 mulheres feridas se uniram contra o verdadeiro inimigo comum, que havia causado toda aquela destruição. O que presenciei a seguir foi uma das cenas mais surreais da minha vida inteira. Ela começou a contar detalhes íntimos sobre a personalidade dele que eu jamais havia percebido em 42 anos de casamento. Falou sobre como ele ria cruelmente das outras mulheres quando estava sozinho com ela. Como planejava friamente cada mentira que contava para manter seus relacionamentos secretos funcionando. Revelou conversas onde ele zombava da minha ingenuidade. Imitava minha voz quando eu ligava procurando por ele. Fazia piadas sobre meu corpo e minha idade para divertir as amantes. Cada revelação era uma punhalada no coração, mas também uma libertação de ilusões que eu mantinha há décadas. Meu marido tentava interromper aquela sessão de confissões desesperadamente, mas ela estava determinada a contar tudo o que sabia. Revelou que ele havia prometido deixar-me várias vezes ao longo dos anos, mas sempre inventava desculpas para postergar a separação. Dizia que eu era muito dependente, que ficaria louca se fosse abandonada, que os filhos ficariam traumatizados com o divórcio. Na verdade, ele usava nossa família como desculpa para continuar vivendo sua vida dupla, sem assumir responsabilidades reais com nenhuma das mulheres que seduzia. Era mais cômodo manter todas na incerteza do que fazer escolhas definitivas que poderiam prejudicar seu conforto pessoal. O momento mais chocante chegou quando ela abriu a bolsa e retirou um gravador pequeno que havia ligado secretamente durante nossa conversa. Disse que nos últimos meses também havia começado a suspeitar que ele mentia para ela sobre muitas coisas e que decidiu documentar algumas conversas para descobrir a verdade. Apertou o botão play e ouvimos a voz dele falando sobre mim, de forma que jamais imaginei ser possível. Chamava-me de velha histérica. Dizia que só continuava casado por comodidade financeira, que eu era uma mulher sem personalidade, que aceitaria qualquer humilhação por medo de ficar sozinha. Ouvi aquelas palavras vindas da boca do homem que jurei amar até a morte e senti algo morrer definitivamente dentro de mim. Mas o que mais me surpreendeu foi perceber que ela também estava sendo profundamente ferida por aquelas revelações. Descobriu que ele falava dela de forma igualmente cruel quando estava com outras pessoas, que a chamava de fácil e desesperada pelas costas. O homem que ambas amávamos era na verdade um psicopata emocional que se alimentava da dor e da humilhação das mulheres que confiavam nele. Naquele apartamento maldito, 2 vítimas finalmente enxergaram o verdadeiro rosto do predador, que havia manipulado suas vidas com maestria diabólica. A raiva que sentíamos uma da outra se transformou numa aliança inesperada contra aquele homem desprezível. Quando o gravador parou de tocar, o silêncio foi absoluto. Olhei para aquela mulher que havia odiado durante meses e vi apenas outra pessoa ferida pela crueldade do mesmo homem. Ela olhou para mim e sussurrou que nunca imaginou que eu fosse apenas mais uma vítima como ela. Naquele momento compreendi que minha vingança havia tomado uma proporção muito maior do que eu planejara. Não se tratava mais de uma esposa traída contra uma amante inconsequente. Era sobre 2 mulheres inteligentes que descobriram ter sido manipuladas pelo mesmo monstro emocional. A verdadeira guerra estava apenas começando. E agora nós 2 estávamos do mesmo lado da batalha. Meu Deus, vocês conseguem imaginar ouvir o próprio marido falando assim de vocês numa gravação? E o que acharam dessa reviravolta das 2 se unindo contra ele?
Deixem nos comentários se vocês também conseguiriam se aliar com a amante numa situação dessas. A aliança que se formou naquele apartamento foi selada com um aperto de mãos firme entre duas mulheres que finalmente enxergaram a verdade sobre o homem que amavam. Decidimos ali mesmo que ele pagaria por cada mentira, cada manipulação, cada momento de humilhação que nos infligiu ao longo dos anos. Ela conhecia segredos profissionais dele que poderiam destruir sua carreira. Eu conhecia todos os bens e investimentos que ele escondia do fisco e do sócio. Juntas, tínhamos o poder de demolir completamente a vida construída sobre mentiras e traições. Meu marido ficou pálido quando percebeu que havia criado sem querer a pior coisa que poderia existir. Duas mulheres feridas trabalhando em conjunto para sua destruição total. Nos dias que seguiram, nossa estratégia conjunta foi executada com precisão militar. Enquanto eu cuidava dos aspectos legais e financeiros, ela se encarregou de destruir sua reputação profissional e social. Ligou para cada cliente importante da empresa dele, revelando detalhes íntimos sobre sua vida pessoal que comprometiam completamente sua credibilidade como homem de negócios. Ninguém quer fazer acordos comerciais com alguém que não consegue nem manter a palavra dada para a própria esposa. Em uma semana, contratos milionários foram cancelados, parcerias foram desfeitas, e a empresa que ele levou décadas para construir começou a desmoronar como um castelo de cartas. Paralelamente, eu estava trabalhando nos bastidores para garantir que ele perdesse tudo o que considerava importante na vida. Congelei todas as contas bancárias compartilhadas. Transferi os investimentos para meu nome, usando procurações que ele havia assinado anos antes, e entrei com pedidos de bloqueio de todos os bens adquiridos durante o casamento. O advogado que contratei era especialista em casos complexos de divórcio, com traição comprovada, e garantiu que eu ficaria com pelo menos 80% de tudo o que construímos juntos. Meu marido acordou numa terça-feira, descobrindo que não tinha mais acesso ao próprio dinheiro e que estava sendo processado por adultério e apropriação indébita de recursos familiares. O momento mais gratificante chegou quando decidimos expor publicamente toda a verdade sobre sua vida dupla. Organizamos uma festa de aniversário falsa na nossa casa, convidando todos os amigos, parentes, vizinhos e colegas de trabalho dele. Quando todos estavam reunidos na sala, tomando drinks e conversando animadamente, eu me levantei e disse que tinha uma surpresa especial para apresentar. Coloquei num telão enorme todas as fotos, mensagens e gravações que havíamos coletado ao longo dos meses. A reação dos convidados foi de choque absoluto ao descobrirem quem realmente era aquele homem que consideravam um marido exemplar e um profissional respeitável. Ela estava lá também, não mais como amante secreta, mas como testemunha da verdade que finalmente seria revelada para o mundo inteiro. Quando terminamos de mostrar todas as provas, um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Pessoas que o conheciam há décadas olhavam para ele como se estivessem vendo um estranho perigoso pela primeira vez. Alguns saíram da casa imediatamente, outros ficaram apenas para expressar solidariedade a mim. Mas todos saíram dali sabendo exatamente quem era o homem por trás da máscara que ele usava socialmente. Naquela noite, sua reputação foi completamente destruída na frente das pessoas que mais importavam para ele. O desespero dele naqueles momentos finais foi algo que jamais esquecerei. Tentou me implorar perdão na frente de todos, prometeu mudanças que sabíamos ser impossíveis, ofereceu acordos financeiros desesperados para tentar salvar o que restava da sua vida. Mas era tarde demais para qualquer tipo de reconciliação ou negociação. A humilhação pública que ele tanto temia havia se tornado realidade e não havia mais volta. Quando os últimos convidados saíram da casa naquela noite, restaram apenas nós três no meio da sala destruída. Um homem arruinado e duas mulheres finalmente vingadas. O império de mentiras que ele construiu havia desabado completamente. E agora ele teria que enfrentar as consequências de décadas de crueldade e desrespeito. Vocês conseguem imaginar a cara dos convidados vendo tudo aquilo no telão? Acham que a Iracema
e a ex-amante foram longe demais com essa humilhação pública? Ou ele mereceu mesmo passar por isso? Contem nos comentários se vocês teriam coragem de fazer uma exposição dessas na frente de todo mundo. Os meses que seguiram aquela noite de revelações foram os mais transformadores da minha vida inteira. Acordava todas as manhãs numa casa que finalmente era só minha, respirando um ar de liberdade que não sentia há décadas. Ele havia sido obrigado a sair depois que o juiz concedeu-me a liminar de proteção, levando apenas uma mala de roupas e a vergonha estampada no rosto. Os filhos, inicialmente chocados com a separação, começaram a compreender aos poucos que eu havia tomado a única decisão possível para preservar minha dignidade. Pela primeira vez em 42 anos, eu não precisava fingir ser feliz, não precisava esconder dores, não precisava aceitar migalhas de afeto de um homem que nunca me respeitou verdadeiramente. A sociedade reagiu de forma surpreendente à minha atitude. Mulheres que eu mal conhecia começaram a me procurar, contando histórias parecidas de traições descobertas e humilhações sofridas em silêncio. Algumas me chamavam de corajosa, outras de louca, mas todas reconheciam que eu havia feito algo que elas jamais teriam coragem de fazer. Tornei-me involuntariamente um símbolo de resistência feminina numa cidade onde esposas traídas normalmente engoliam a dor em silêncio por décadas. Recebia cartas de mulheres desconhecidas me agradecendo por ter mostrado que era possível reagir, que não precisávamos aceitar desrespeito em nome da preservação familiar. Minha história estava inspirando outras mulheres a questionarem seus próprios casamentos infelizes. Ele tentou várias vezes nos primeiros meses reconstruir pontes que haviam sido definitivamente queimadas. Mandava flores com cartões pedindo perdão, ligava de madrugada chorando no telefone. Aparecia na porta de casa prometendo mudanças impossíveis. Chegou até a procurar os filhos para tentar convencê-los a interceder por ele. Mas descobriu que eles também haviam perdido completamente o respeito que tinham pelo pai. A verdade sobre sua personalidade cruel havia se espalhado por toda a família e ninguém mais acreditava em suas lágrimas de crocodilo. Cada tentativa desesperada de reconciliação apenas confirmava que eu havia tomado a decisão certa ao expulsar aquele homem da minha vida para sempre. A ex-amante e eu desenvolvemos uma amizade inesperada, baseada na experiência compartilhada de termos sido vítimas do mesmo predador emocional. Ela havia perdido o emprego e a maior parte dos amigos depois da exposição pública, mas encontrou em mim alguém que compreendia exatamente pelo que estava passando. Conversávamos longamente sobre como havíamos sido manipuladas, sobre os sinais que ignoramos, sobre a forma como ele usava nossas inseguranças contra nós mesmas. Essa amizade inusitada nos ajudou a curar feridas que pareciam incuráveis, provando que até das situações mais dolorosas pode nascer algo positivo e transformador. Juntas, começamos a reconstruir nossas vidas sobre bases mais sólidas e honestas. O processo de divórcio foi finalizado depois de 1 ano de batalhas jurídicas intensas. Como previsto, fiquei com 80% de todos os bens que construímos durante o casamento, incluindo a casa, os investimentos e uma pensão vitalícia que garantiria meu conforto financeiro pelo resto da vida. Ele tentou contestar cada decisão judicial, mas as provas eram tão contundentes que seus advogados aconselharam aceitar o acordo proposto. Na audiência final, quando o juiz oficializou nosso divórcio, senti uma mistura de alívio e melancolia. Não era felicidade pelo fim do casamento, mas gratidão por ter encontrado forças para encerrar um ciclo de sofrimento que poderia ter durado até minha morte. A reconstrução da minha identidade como mulher divorciada foi um processo lento, mas profundamente libertador. Aprendi a tomar decisões sem consultar ninguém, a gastar meu dinheiro como queria, a acordar sem precisar satisfações para homem algum. Voltei a estudar coisas que sempre me interessaram. Comecei a viajar sozinha. Redescobri paixões que haviam sido sufocadas por décadas de vida conjugal frustrante. Aos 65 anos de idade, estava finalmente descobrindo quem era Iracema quando não precisava ser esposa de ninguém.
A mulher que emergiu desse processo era mais forte, mais sábia e infinitamente mais feliz do que aquela que descobriu a traição, chorando no chão do escritório. Ele havia perdido uma esposa dedicada, mas eu havia encontrado a mim mesma depois de décadas, perdida num casamento que nunca deveria ter durado tanto tempo. Vocês acreditam que é possível recomeçar a vida depois dos 60 anos? Acham que a Iracema fez certo em reconstruir sua identidade? Ou deveria ter tentado salvar o casamento? Deixem aqui embaixo suas opiniões sobre essa jornada de redescoberta pessoal. Hoje, 5 anos depois de tudo isso, posso dizer que aquela quinta-feira foi o melhor dia da minha vida. Não porque descobri a traição, mas porque descobri minha própria força. Ele tentou me quebrar com sua crueldade, mas apenas despertou uma guerreira que dormia dentro de mim há décadas. A mulher que chorou no chão do escritório morreu naquele dia, e no lugar dela nasceu alguém que jamais mais aceitaria ser tratada como segunda opção na própria vida. A ex-amante hoje é uma das minhas melhores amigas. Juntas, aprendemos que o verdadeiro inimigo nunca fomos uma da outra, mas sim aquele homem que nos manipulou com maestria diabólica. Ela reconstruiu sua vida, encontrou um trabalho melhor e hoje namora um homem que a trata com o respeito que toda mulher merece. Às vezes rimos juntas lembrando daquele dia no apartamento secreto, quando 2 mulheres feridas se uniram contra o mesmo predador emocional. Ele nunca se recuperou completamente da humilhação pública. Perdeu a empresa, os amigos, a reputação que levou décadas para construir. Hoje vive numa kitnet alugada, trabalhando como vendedor numa loja qualquer, carregando o peso das consequências de suas escolhas cruéis. Ainda tenta me ligar às vezes, mas aprendi que homens como ele nunca mudam realmente. Apenas fingem arrependimento quando perdem tudo. A última vez que o vi na rua, passou por mim como um fantasma do próprio passado, carregando a vergonha estampada no rosto envelhecido. Meus filhos hoje compreendem que foi a melhor decisão que já tomei na vida. Eles viram a mãe se transformar numa mulher realizada, independente, cheia de projetos e sonhos que havia abandonado por décadas. Tenho netos que me veem como um exemplo de coragem, que sabem que a vovó Iracema nunca aceitou ser desrespeitada por homem algum. Ensino para minhas netas que elas nunca devem aceitar migalhas de amor, que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada, que uma mulher forte é capaz de recomeçar em qualquer idade. Às vezes me perguntam se não tenho pena dele, se não me arrependo de ter sido tão dura na vingança. Respondo sempre a mesma coisa. Não tenho pena de quem riu da minha dor. Não me arrependo de ter mostrado para o mundo quem ele realmente era, por trás da máscara de marido dedicado. A única coisa de que me arrependo é de não ter descoberto tudo antes, de ter desperdiçado 42 anos da minha vida acreditando em mentiras elaboradas por um mestre da manipulação emocional. Hoje sou uma mulher plena, realizada, cercada de pessoas que me amam de verdade. Viajo quando quero, faço o que me dá prazer. Acordo todos os dias sabendo que minha vida é completamente minha. A casa que era nossa agora é meu santuário pessoal, decorada do jeito que sempre quis, cheia de flores frescas e memórias felizes, construídas depois da tempestade. Ele tentou me destruir com sua crueldade, mas apenas me deu a oportunidade de renascer mais forte, mais sábia e infinitamente mais feliz do que jamais fui durante todo aquele casamento falso. A vovó Iracema descobriu depois de 42 anos de casamento que seu marido mantinha não apenas uma, mas várias amantes há décadas. Quando confrontou ele sobre a traição, o homem riu cruelmente da dor dela, zombando de sua ingenuidade. Essa reação despertou uma sede de vingança que transformou uma esposa submissa numa estrategista implacável. Ela não apenas expôs publicamente todas as traições, como conseguiu se aliar com a principal amante dele numa guerra devastadora que destruiu completamente a vida do marido. Juntas, as duas mulheres arruinaram a reputação profissional dele, congelaram seus bens e fizeram uma humilhação pública que ele jamais conseguiu superar. O final da história mostra a Iracema completamente realizada 5 anos depois, tendo reconstruído sua vida dos escombros de um casamento falso. A ex-amante se tornou sua amiga,
Ele perdeu tudo o que tinha. E ela descobriu que aos 65 anos ainda era possível recomeçar e ser verdadeiramente feliz. Se vocês gostaram dessa história de vingança e superação, assistam o próximo vídeo que vou deixar aqui no final. É sobre outra avó que também não deixou barato quando descobriu a traição. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir que nunca é tarde para reagir quando estamos sendo desrespeitadas. Tchau, tchau, meus amores. Um beijo grande da vovó Iracema para vocês.